Oi, pessoal! Olha, se você é alguém que tá caindo aqui de paraquedas, apesar de que eu acho isso meio improvável, porque imagino que quem esteja chegando aqui agora são as pessoas que já me seguem, né? E viram a divulgação daqui do babado. Mas, caso alguém tenha caído aqui de paraquedas, eu sou Rafael Oliveira, sou criador de conteúdo, comunicador, e esse aqui, assim, confesso que eu não sei dizer se isso aqui é um videocast, se isso aqui é um canal. Porque assim, não sei em qual plataforma você tá vendo, mas eu subi isso aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, eu acho que você chama do que você quiser. Se você vê no Spotify, você chama de videocast. Se você tá vendo no YouTube, isso aqui é o canal. Enfim, vai de você. Eu me desapeguei assim de uma definição, mas esse aqui é basicamente um espaço onde eu vou. É um espaço que eu criei pra falar de forma mais ampla e talvez num nível maior, assim, sobre o que eu já falo nas minhas redes sociais, que é sobre cinema, música, cultura pop, negritudes ocasionalmente, pautas LGBTAPN+, porque eu sou um homem gay, pra quem não sabe, enfim. E esse aqui é um espaço para eu comentar com vocês sobre essas coisas, talvez falar um pouquinho sobre a minha vida, emitir minha opinião sobre algumas coisas. Na verdade, aqui vão ser emitidas muitas opiniões. Não é à toa que é preto fala, né? Que ó, eu tô aqui pra hablar bastante. E aí eu quero começar esse episódio falando. Gente, eu tô imaginando você chegando aqui agora e já largando a minha mão, assim. Porque eu quero falar, quero começar falando sobre uma pauta muito importante, culturalmente. Mais um caos que a gente vai viver na nossa vida, que é, hoje está estreando O Agente Secreto, que é o novo filme do Kleber Mendonça Filho, que já é um cara aí conhecidíssimo. É, fez Aquários, O Som ao Redor, que é o meu filme favorito dele, O Som ao Redor. Bacurau, Retratos Fantasmas. E depois desse último ano que a gente passou com Ainda Estou Aqui, e uma parte desse ano também, né, em que a gente conseguiu o Oscar de filme internacional, o Agente Secreto tá vindo aí pra repetir esse mesmo fervor pelo qual a gente torce pelas nossas coisas. O brasileiro, em termos de torcida, sim, a gente é sem igual e eu vou falar sobre esse tipo de situação em dois contextos aqui nesse vídeo. Mas eu quero começar falando sobre o Agente Secreto. Eu vi o filme numa cabine de imprensa na semana passada. Acho que foi semana passada. Foi dia 28. Foi semana passada, eu acho. Ele até tava passando na mostra internacional de cinema de São Paulo, mas eu decidi assistir na cabine de imprensa, que era mais garantido. Me surpreendi muito com o volume de gente que tinha naquela cabine, porque o Agente Secreto já tinha tido muitas sessões já. Por aí, de pré-estreia, exibições especiais, enfim. Eu achei que muita gente tinha visto o filme. E aí, quando eu chego na cabine, cabine lotada. Mas assim, muita gente foi rever realmente. E aí, mas eu vi algumas pessoas que, assim como eu, foram ver pela primeira vez ali. Então, beleza, tudo fez sentido. É, E aí o filme tá seguindo essa caminhada, ele tá com todo o apoio e amor das pessoas, porque ele foi escolhido como nosso representante para tentar uma vaga no Oscar 2026. É, E aí tem isso. Brasileiro, quando ele tem alguma coisa que está representando ele, ele ninguém torce como brasileiro. Ninguém torce como brasileiro. Isso é um fato. Isso é um fato. O mundo não enxergou isso ainda. Ainda não, enxergou, não chegou a valorizar realmente a torcida do brasileiro como ela merece ser valorizada. Mas é só a gente lembrar de como estava o feed do Oscar de comentários na época do Ainda Estou Aqui. Enfim, isso vai se repetir com Agente Secreto. A questão é, e aí vamos lá. Devido a todo esse amor, essa empolgação, essa torcida das pessoas pelo Agente Secreto, e assim, pessoas que nem viram o filme, e até eu, na verdade, no dia que ele foi escolhido como o nosso representante para tentar uma vaga no Oscar, eu mesmo tava torcendo por ele porque estrategicamente ele era realmente a melhor opção. Mas eu não tinha visto o filme ainda, né? Mas aí, beleza. Hoje de manhã, hoje é dia 6 do 11 de 2025, né? Eu vi rolar pelo feed um post, acho que era da Folha, né? Divulgando uma das suas críticas pro filme, pro Agente Secreto. A crítica foi escrita pelo Sérgio Alpendre, que é um crítico que eu acompanho. Eu gosto muito do Sérgio Alpendre e é um cara que tá aí no mundo da crítica de cinema, olha, gente.
Muito tempo. Não é de hoje. O cara tá aí exercendo a função dele tem muito tempo. E ele não gostou muito do filme. E assim, a Folha lançou duas críticas. Lançou uma crítica positiva e essa crítica do Sérgio Alpendre, que é mais ou menos assim. Não é muito favorável ao filme. E, gente, o exercício da crítica. Primeiro, toda crítica é uma opinião, e é uma opinião que a gente embasa e justifica através da nossa bagagem. Pra quem não sabe, eu também escrevo sobre cinema. Então, essa é a função do crítico. A função do crítico é ser um formador de opinião, ou um estimulador de pensamentos, de debate, discussões, enfim. E o trabalho do crítico é justamente embasar e justificar a sua opinião, porque toda crítica é uma opinião, e todo mundo tem opinião. E geralmente opiniões se dividem em gostei, não gostei muito, fiquei indiferente, enfim, vai, né? Vai embora. E aí a gente abre essa postagem da Folha divulgando essa crítica que não é muito positiva para o agente secreto do Sérgio Alpendre. Visivelmente os comentários são de pessoas que nem se incomodaram, nem se preocuparam, nem se deram ao trabalho de ler a crítica da Folha. Eu não culpo as pessoas por não querer ler a Folha. Folha de São Paulo. Não culpo. Mas, gente, se você quer entrar numa discussão de verdade, e buscar a sua razão ali no meio daquele debate todo, cara, em relação a essa crítica que foi postada, você precisa ler ela pra você realmente saber debater o babado. Porque eu fui ler a crítica do Sérgio Alpendre depois. E aqui vai. Eu também não gosto muito de O Agente. Na verdade, eu não gosto de O Agente Secreto. Eu não gostei do filme. Quando eu saí da sessão dele, eu fiquei. Não sei o que que eu achei. E aí eu fui pensando sobre o filme. Eu sentei e escrevi sobre o filme. Essa crítica vai ser publicada. E quanto mais eu pensava e escrevia sobre ele, menos eu gostava do filme. Pesa o fato de que eu já não. Hoje em dia eu não sou muito fã do cinema do Kleber Mendonça Filho. Eu gosto muito de O Som ao Redor. O Som ao Redor, pra mim, foi o melhor filme brasileiro da década de 2010. Eu gosto muito dos curtas do Kleber Mendonça Filho. Vinil Verde, Recife Frio. Mas, por exemplo, não gosto de Aquários. Não acho Bacurau meio delirante, assim. Mas divertido até certo ponto. E Retratos Fantasmas, acho um filme ensaio meio engessado, assim. Mas é um exercício histórico interessante, mas ainda assim o cinema do Kleber ele meio que foi me perdendo ao longo dos filmes que ele foi lançando. E o Agente Secreto não bateu comigo assim. Não bateu. Eu concordo, por exemplo, quando a crítica do Sérgio Alpendre diz que é um filme de excessos, ele tem muitas ideias, e ele realmente tem um excesso de coisas esse filme. E ele nunca vai a contento com nenhuma delas, assim, pra mim. Não vai. Eu costumo dizer que é um filme. Eu defino ele como um filme que reúne tudo o que eu gosto e o que eu não gosto no cinema do Kleber Mendonça Filho, mas o que eu não gosto acaba gritando um pouco mais. Eu acho que o filme fica maçante a partir de certo momento. Pra quem viu o filme, eu detesto aquelas cenas no presente, detesto o tanto que elas destoam do filme pra mim e como o filme se apega a esses momentos do presente pra criar quebras de fluxo dentro do filme. Acho terríveis, acho o final horroroso, não gosto daquele final do filme, enfim. Mas ainda assim, O Agente Secreto é um filme muito ousado, muito corajoso, que faz escolhas. Escolhas ousadas, escolhas arriscadas. Eu prefiro muito mais um filme que faça isso, por mais que eu discorde dessas decisões narrativas e estéticas, do que um filme que não me cause nada. Do que um filme que me deixe indiferente, enfim. E aí, beleza, voltando. Depois de ler a crítica do Sérgio Alpendre e voltar para os comentários, visivelmente eram comentários de pessoas que nem se deram trabalho de ler o texto. E assim, gente, o trabalho da crítica é justamente isso: é você embasar, formular uma opinião e apresentar ela para o mundo. E também a crítica também pode ser criticada, entendeu? É tipo como se fosse um jogo de ping-pong, assim, entendeu? Isso é debate. Isso é debate. Isso é debate. Só que visivelmente as pessoas não tiveram nenhum trabalho de fazer isso. E aí é isso que me incomoda. Essa extrema polarização. Porque, gente, por exemplo, eu não gostei do filme, mas eu vou torcer por ele. Porque ele vai ser o nosso representante, porra. É óbvio que eu vou torcer por ele. Eu não gostei do filme, mas foda-se, isso não vai passar por cima do fato de que eu vou ser bairrista. Eu vou ser bairrista pra esse filme. Não tem como, não tem pra onde fugir. Eu vou ser bairrista com esse filme. Eu sou brasileiro, caramba. Mas
Eu não gostei do filme. E outras pessoas não vão gostar do filme. Conheço pessoas que não gostaram do filme. É uma minoria? É uma minoria, mas conheço pessoas que não gostaram do filme. E tá tudo bem. É nessas horas que a gente construi um debate saudável. Ah, por que você não gostou? Putz, o filme acabou batendo pra mim dessa forma. O filme chegou pra mim dessa forma. E pra você, como é que ele bateu? Como é que ele chegou? Gente, olha, Kleber Mendonça Filho era crítico de cinema. Então ele, melhor do que ninguém, ele entende que cinema é isso, com toda certeza. Que é o debate entre, putz, isso aqui não bateu muito bem em mim, ah, mas poxa, nisso aqui isso me bateu muito bem. É uma troca de percepções, de ideias. Por que, que as pessoas se tornaram tão fechadas a ponto de uma torcida cegar elas pro fato de que a gente ia se fortalecer muito mais se a gente conversasse, se a gente debatesse. Mas enfim, vivemos na era da internet, né? Onde a gente tem que ter opinião sobre tudo e só a minha opinião importa. Ou as pessoas precisam gostar daquele negócio que nem eu, ou as pessoas precisam detestar aquele negócio que nem eu. Enfim, já me estendi muito sobre esse assunto aqui, mas é basicamente isso que eu queria falar, abrindo esse episódio falando sobre o Agente Secreto. Mas, gente, por favor, vão ao cinema e assistam o Agente Secreto. Eu jamais vou dizer que o papel do crítico não é dizer o que você deve ou não deve assistir do cinema. Todo filme merece ser assistido, e ainda mais filme nacional, gente. A gente tá num momento tão bom pro cinema nacional. Vamos ao cinema e vamos apoiar o nosso audiovisual, sabe? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Vamos ao cinema ver o Agente Secreto. Papel de crítico não é dizer o que você deve ou não deve assistir. Mas é isso. Continuando no papo sobre filmes, porque eu sou muito do cinema, né, gente? Falo sobre muitas outras coisas, mas cinema meio que é um carro-chefe, assim, pra mim, eu acho. Essa semana eu estive na cabine de Wicked for Good, ou Wicked Parte 2, né? Foi exibido pra gente da imprensa na. Foi anteontem? Foi anteontem, isso. Só que nós assinamos o embargo e nós não podemos emitir opiniões publicamente sobre o filme até o dia 18, até às 13 horas. Até às 13 horas do dia 18, a gente não pode emitir opiniões públicas sobre o filme. Então não me perguntem nada. Mas nesse mesmo dia também teve a primeira premiere mundial do filme, aqui no Brasil, que teve a presença do diretor John M. Chu, teve a Cynthia Erivo, o Jonathan Bailey, mas a Ariana Grande não veio. Não vou entrar no assunto, no tema, no debate de como bateu pra mim todo aquele discurso da Ariana, do porquê ela não veio, os motivos, enfim. Porque já passou. Já passou. Eu vou continuar ouvindo a Ariana Grande, que eu gosto muito da baixinha. Mas enfim. Tive vários amigos e conhecidos que estiveram nessa pré-estreia mundial. é, e viram eles de perto, assistiram um filme. Mas eu tô achando que as pessoas assinaram embargo também nesse dia. Porque eu não vi ninguém emitindo opinião sobre o filme ainda. Então eu acho que até essas pessoas que são os fãs, os influenciadores estão embargados. Gente, é um dos embargos mais longos que eu já vi na minha vida, assim. Porque, caraca, a gente viu o filme no dia 4 e o embargo até dia 18. É um embargo muito longo. Eu nunca vi um embargo tão longo na minha vida. Mas, enfim. O filme estreia dia 20 desse mês, né? Nos cinemas, com distribuição da Universal. Mas o que eu queria comentar sobre essa premiere mundial de Wicked, a primeira, né? Foi sobre o certo caos que houve, né, nesse evento. Por quê? Ah, aqui no Brasil a gente tem a nossa montagem, né? Com as músicas adaptadas, traduzidas, com acho que é a Mira Ruiz, né, interpretando a Elphaba, e a Fabi Bang interpretando a Glinda. Eu acho que é isso, me corrijam se eu estiver equivocado, enganado. Primeiro que teve o lance da Ariana não ter vindo pro Brasil e ter dado ali um motivo, que pra muitos, na verdade, foi uma desculpa. Muita gente acha que ela só não queria vir. Ai, não vou me estender nesse assunto porque já foi. Mas para além disso, também teve o fato de que as atrizes que interpretam as personagens aqui no Brasil, nessa montagem brasileira, elas não conseguiram conhecer o diretor, não conseguiram conhecer o elenco, e muita gente considerou isso um puta desrespeito. E aí, gente, como é que a gente discorda disso, né?
Cara, elas são as intérpretes daquelas personagens. O legado daquelas personagens, o que elas representam aqui no Brasil é carregado por essas duas atrizes. Como que elas são barradas de conhecer o elenco e o diretor do filme? Que, porra, estão totalmente interligados a ela. Totalmente. E aí, eu acho que a Fabi, ela fez uma live, não sei se foi TikTok, Instagram, né, falando, mostrando o momento, e que ela foi tentar, mas disseram, não pode tirar foto, não pode chegar perto. E aí se reacendeu esse debate sobre como nós, brasileiros, apesar da nossa torcida fervorosa pelo que é importante pra gente, pelo que a gente gosta, a gente sempre é tratado como terceiro, não vou nem dizer segundo plano, como terceiro plano, como não essenciais assim, sabe, pra efervescência da coisa. Que a Ariana cancela, rola isso com a Fabi Bang. Cara, eu tentei me imaginar. A Fabi Bang falou que o Wicked nunca me fez triste, mesmo hoje, nem hoje. Achei incrível da parte dela. Achei incrível, incrível manter a cabeça erguida assim. Sabe? Porque, ai, velho, é um desrespeito com uma profissional assim, que carrega o que aquela personagem representa, se entrega pra ela, enfim, tá aí trabalhando pelo legado brasileiro de Wicked, né? O que representa muito pro legado global de Wicked também. E cara, sei lá, eu não sei o que dizer assim, realmente. Agora eu realmente não sei o que falar, apesar de ser preto fala, eu não sei realmente o que falar. Porque eu me sentiria tão desvalorizado como profissional, mas enfim. Eu não consegui ver a montagem de Wicked ainda aqui no Brasil. Eu não sei nem se ainda vai continuar tendo agora, né? Se já vai acabar depois que estrear o filme, enfim. Mas eu desejo muita sorte, assim, pra Fabi e pra Mira, porque eu vejo quantas pessoas amam elas duas. O quanto as pessoas realmente não conseguem ver Glinda e Elphaba através de outras atrizes aqui no Brasil, ou que não seja através delas duas, porque acho que elas carregam muito bem o legado. Eu acho que é isso, né? Ai, enfim, a gente precisa parar, a gente precisa parar. É isso, é o viralatismo, né? A síndrome do viralatismo. A gente precisa parar de ser tão vira-lata pro que é de fora. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender, galera, e valorizar o que é nosso. A gente já valoriza. Eu acho que as pessoas já valorizam, né? A Fabi e a Mira, então por isso que as pessoas também ficaram tão revoltadas por elas. Mas enfim. Mas aparentemente o evento foi muito bonito. Teve Glória Groove cantando no evento, porque a Glória Groove, em alguns dias, ela interpretou a Madame Marble, né? Mas, gente, isso me faz lembrar de uma coisa tão horrível que eu vi no Twitter, porque postaram um vídeo da Glória Groove cantando Popular. E aí algum viado no Twitter recompartilhou esse vídeo comentando assim: eu também perderia meu voo por causa disso. Que inferno, velho. Ai, o Twitter é uma coisa horrorosa, é por isso que eu nem posto nada lá. Eu fico de olho, rindo muito de algumas coisas e ficando horrorizado com outras. Mas enfim, vida que segue. Outra coisa que eu queria comentar, poxa, isso aqui eu realmente fiquei triste. Parece que eu só tô trazendo coisa negativa aqui nesse episódio, agora que eu percebi. Mas o encerramento do portal Monkey Bus. Pra gente que gosta de música e que gosta de ler sobre música, que gosta de conversar sobre música, de debater sobre música, de conhecer coisas novas envolvendo música, o encerramento do Monkey Bus assim, foi uma notícia muito triste ontem. O Monkey Bus, pra quem não sabe, ele é um portal para falar sobre música com matérias, resenhas, notícias, entrevistas. Falava sobre TV também, enfim. Mas aí ontem ele encerrou as atividades na internet depois de 13 anos no ar. O Monkey Bus foi muito importante para minha formação musical. Eu conheci muita coisa que eu ainda consumo até hoje por causa do Monkey Bus, por causa do que eu lia no Monkey Bus, as entrevistas, enfim. E aí ontem eles falaram, né, que eles estavam encerrando as atividades e o Lucas Repulo, que é o fundador da Monkey Bus, ele postou, né, um texto que eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês sobre o encerramento do portal. E, gente, é um portal que foi importante pra muita gente, sabe? A galera que é da geração MTV sabe do que eu tô falando, porque é a galera que acessava Monkey Bus, assim, sabe? Enfim, eu vou ler um pouquinho aqui. O Monkey Bus encerra suas atividades hoje.
Em 2012, quando começamos, o caminho entre artista e público passava por mais curadores, críticos e diversos intermediários. O Monkey Buzz nasceu e cresceu nesse contexto em transformação. O site foi pensado há 13 anos como um lugar em que matérias, entrevistas e resenhas longas e detalhadas não fossem concessão, mas sim nossa razão de existir. Era a época em que o conteúdo não precisava ser tão rápido e tão acelerado. A gente parava, assistia ou lia aquele conteúdo com toda a calma possível. O cenário se consolidou de maneiras que pareciam improváveis há uma década. Artistas que acompanhamos desde o início construíram carreiras sólidas, gêneros que eram nicho ganharam espaço, conversas que pareciam restritas se expandiram. É isso que o Monkey Buzz fez pela gente, né? Que gosta tanto de música. Teremos sempre muito orgulho de como contribuímos com isso tudo, criando contexto para o que achávamos que valia a pena ser ouvido. Você vê que é um papo de gente que gosta de música, querendo falar com quem também gosta de música. 13 anos transformam qualquer pessoa. Escrever sobre música é investigar por que certas coisas ressoam e outras não. Essa pergunta continua, mas quem a faz mudou, assim como mudaram as formas de investigá-la. Agora é hora de continuar buscando respondê-la, mas de outra maneira. Essa foi a nota, não li tudo, óbvio. Eu vou deixar aqui no link, da descrição, né, do episódio, quem quiser ler essa nota do Monkey Buzz. E quem quiser descobrir o Monkey Buzz, mesmo agora, depois dele ter sido encerrado. Porque o Monkey Buzz agora ele é um arquivo, ele vai se transformar num arquivo, né, de memória de muita coisa, gente, da nossa música, muita coisa. Sobe até um pouquinho de água aqui nos olhos falando nisso, porque era um portal muito dedicado a falar de música brasileira. E é isso, é muita coisa que tá me acompanhando até hoje em questão de música, de formação musical, foi através do Monkey Buzz. Assim como teve muita coisa que foi, como eu falei, através da geração MTV, e por aí vai. Então, para quem quiser descobrir o Monkey Buzz agora, eu vou deixar o link do site aqui na descrição. Porque agora ele é um arquivo muito valioso, o Monkey Buzz. Ele é muito valioso. E, gente, produções de texto assim impecáveis, incríveis, ricas, detalhadas. Gente, esse é um portal sensacional. Por favor, se você não conhece, conheça o Monkey Buzz. Eu sou o tipo de pessoa que, mesmo depois que o babado acabou, eu sempre volto lá pra continuar visitando, né, relembrar. Então eu ainda vou continuar acessando o Monkey Buzz ainda assim. E sucesso agora pra todos os envolvidos no portal, no site, com as suas jornadas a partir de agora, né? Enfim. Outra coisa que eu tenho pra comentar pra vocês é que ontem teve a coletiva de imprensa do Festival Mix Brasil, que acontece aqui em São Paulo. O Mix Brasil, pra quem não conhece, ele é um festival de cultura LGBTIAPN+. E o carro-chefe dele são as exibições de filmes e curtas, né? E aí esse ano ele vai acontecer a partir do dia 12 até o dia 23 de novembro. Grande parte, a maior parte das sessões são gratuitas. Tô até aqui com o site deles aberto e eles se definem assim: o Festival Mix Brasil reúne o melhor do cinema, realidade estendida, porque esse ano eles vão ter pela primeira vez programações envolvendo inteligência artificial. Eles já tiveram ano passado realidades virtuais, enfim. Música, games, literatura e importantes discussões sobre identidade e desigualdade. E ontem eles estavam divulgando, teve a coletiva de imprensa ontem, eles falaram sobre a programação, os filmes que vão estar nas mostras de panorama internacional, competitiva de curtas, e tem muitos filmes na programação que estiveram na Mostra de São Paulo, ou que passaram em outros festivais e mostras pelo Brasil afora, que eu quero muito ver, que eu vou ficar muito feliz de conseguir ver no Mix Brasil, justamente por serem filmes LGBTIAPN+, num festival que abraça produções LGBTIAPN+, né? E aí, tipo, só pra dar um exemplo, no panorama internacional, vão ter obras vindas de 17 países, que vão ser exibidas pro público daqui de São Paulo. 17 países, gente. Então, por exemplo, entre os filmes que eu quero ver, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem esse filme Twinless, Um Gêmeo a Menos, que é um filme que causou um certo furorzinho aí, que é um filme que tem o... Como é o nome dele, gente?
Eu esqueci o nome do ator que faz um dos personagens do filme. Eu acho que é o Dylan O'Brien. Isso, é o Dylan O'Brien. As pessoas viram algumas cenas desse filme na internet, ficaram alvoriçadas. E esse filme vai estar na programação da mostra, né, do Mix Brasil. Isso falando do panorama internacional. E aí, deixa eu ver o que mais tem aqui de programação do Mix Brasil que foi divulgada. Só pra dizer pra vocês terem uma ideia de como tá bacana. Competitiva Brasil de longas, por exemplo. Tem esse filme aqui chamado A Natureza das Coisas Invisíveis, da Rafaela Camelo, que é um filme que eu quero muito ver. Tava na Mostra de São Paulo também. Apenas Coisas Boas, do Daniel Nolasco, que é um diretor que eu acho interessantíssimo. Esse filme, Apenas Coisas Boas, eu vi no Olhar de Cinema, que é um festival de cinema que acontece em Curitiba. Morte e Vida Madalena, do Guto Parente, que é outro diretor que eu gosto muito. Fez um filme belíssimo recentemente chamado Estranho Caminho, que eu adoro também. Torniquete, que é um filme com a Marita Severo, que é bem interessante também. Deixa eu ver, que mais que vai ter? Ato Noturno. Ato Noturno é o filme que eu mais quero ver, que tá presente na mostra, porque ele é de dois diretores chamados Márcio Reolon e Felipe. Eu não sei falar o sobrenome do Felipe. Felipe Martzenbacher, eu acho que é isso. São brasileiros. Eles fizeram um filme que eu adoro em 2018 chamado Tinta Bruta, que foi o filme que fez eu gostar, fez eu me tornar fã da Letrux, porque Flat Revival tocava naquele filme e foi quando eu conheci a Letrux. E aí esse filme vai estar na programação da Mostra de São Paulo, Ato Noturno. Quero muito ver esse filme. Ele vai estar no Festival Mix Brasil. Ele estava na Mostra de São Paulo e vai estar no Mix Brasil. E também esse filme chamado Ruas da Glória, do Felipe Show, que fez um barulhinho na Mostra de São Paulo também. E eu quero assistir agora no Mix Brasil. Então, assim, tá muito legal a programação. Acessem as redes do Mix Brasil, a programação vai estar toda por lá. E vamos prestigiar, por favor, um festival totalmente queer, né? É o tipo de festival que não é fácil ele conseguir financiamento justamente pela proposta queer, pela proposta LGBTIAPN+, então vamos valorizar esse festival. Entrem no Instagram e vejam toda a programação que tem por lá do festival. Vou tomar mais um gole de água aqui. E agora eu vou pro encerramento desse episódio, que já tá ficando longo, né, gente? E eu quero encerrar falando sobre Tremembé. Tremembé, essa série que estreou na Prime Video, que as pessoas estão chamando de Esquadrão Suicida Brasileiro, né? Eu tenho as minhas opiniões sobre a série, mas não é aqui que eu vou emitir elas. Ao menos não agora. Mas os memes que estão surgindo na internet, gente, sobre essa série. Aliás, uma curiosidade. O meu roommate, que mora comigo, o Zé. Ele trabalha na produtora que produziu Tremembé. E aí ele reuniu uns amigos aqui numa noite, na noite que estreou. E eu assisti com eles 3 episódios, né, gente? Tanto que a gente tava rindo. E os memes. A internet pegou fogo depois com os memes sobre Tremembé, né? Ai, gente, o lance da calcinha, sabe? Ai, como eu já quero encerrar o episódio, eu não vou muito pra frente nesses comentários sobre Tremembé, mas eu queria só puxar de como os memes sobre Tremembé estão, tipo, sensacionais. E, sinceramente, estão melhores do que a série. Mas, enfim. Ah, não, eu quero encerrar falando sobre uma última coisa. Hoje à noite tem álbum da Rosalía. Álbum novo da Rosalía às 8 horas da noite, que eu estou ansiosíssimo pra escutar. Gente, eu fiz 3 conteúdos sobre Rosalía no meu feed do Instagram. Quem não viu, vai lá ver. Porque eu tô, tipo, desde que eu vi o Berghain, que foi o único single, eu acho, né? O único single, vamos já comentar sobre isso rapidinho. Eu tô obcecado pela chegada desse novo álbum da Rosalía. Então, nossa, hoje 8 horas nas plataformas. Eu não vou estar escutando às 8, porque eu vou estar no evento hoje à noite da HBO Max. Lá no Ibirapuera. Mas assim que eu chegar em casa, eu vou dar um play nesse álbum. Ah, eu tô muito ansioso por esse álbum. Quem não viu os conteúdos que eu fiz sobre o álbum, vai lá no meu feed. Tem 3 vídeos sobre Rosalía no meu feed. E aí, teve um acontecimento, vou até abrir aqui essa semana, de que subiu uma música, o álbum já vazou, por exemplo, né? Mas eu não ouço coisas vazadas, gente, eu me recuso. Eu não ouço coisas vazadas. Eu quero escutar oficialmente quando... E aí teve um acontecimento que subiu uma música do álbum, chamada Relíquia, nas plataformas, e 2 horas depois essa música sumiu das plataformas. Eu acho que eu não tava online na hora, e aí
Porra, eu não consegui ouvir a música, mas acho até bom não ter ouvido a música e escutar agora quando, né? Mas assim, vocês sabem como é o gay. Claro que mesmo que a música subindo das plataformas, alguém conseguiu subir áudios nas redes sociais, enfim. E eu tenho uma postagem aqui no Twitter que eu vi de alguém que gravou a tela do celular escutando a música. Não vou escutar a música toda, ela tem quase 4 minutos. Mas eu vou escutar um pedacinho aqui pela primeira vez com vocês. Não sei quantos de vocês escutaram a música, quantos decidiram esperar. Eu decidi esperar. Mas hoje vamos escutar só 30 segundos da música aqui comigo, só para encerrar o vídeo. Eu espero que dê para escutar. Mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Olha a voz. Descaro lo aprendí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en el los hits en Milán. Foi 1 minuto de música, chega. E essa aqui é pra encerrar de vez. Às 8 horas o álbum já vai estar disponível da Rosalía, o Lux. Eu tô muito empolgado pra esse álbum. Não vou conseguir escutar na hora que for sair, mas assim que eu vou voltar do evento de hoje da HBO Max, escutando esse álbum. É isso. E amanhã eu conto o que foi esse evento da HBO Max pra vocês. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que esteve até aqui. Vamos nos vendo, nos falando nos próximos episódios aqui do vlog, canal. Não sei o que você quiser que seja. É isso, vai ser isso aqui. Por favor, siga na plataforma que você está vendo esse vídeo. Se for no YouTube, se inscreva no canal, que aqui é um canal no YouTube. Dê um joinha. Deixa algum comentário aí sobre alguma das coisas que eu falei aqui, bora conversar. Se você estiver vendo no Spotify em vídeo, já segue também, dê 5 estrelas, né? Que é muito legal a gente receber avaliações positivas para o projeto continuar crescendo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo do Preto Fala. Tchau!